O que mais se vê em Portugal são as cerâmicas e os azulejos. Agora vamos falar sobre os artistas contemporâneos que mexem também com esse tipo de material. Eu estou no Jardim Bordalo Pinheiro, que é um jardim lindíssimo do Museu de Lisboa, que foi feito em homenagem ao Bordalo Pinheiro, que foi esse caricaturista e jornalista super importante português na virada do século XIX e XX, mas ele também foi um grande ceramista. Ele fundou uma fábrica em Caldas da Rainha em 1884 e ele fazia lindíssimos desenhos de animais. E esses desenhos começaram a virar então gessos, né, como moldes, e aí começaram a virar objetos de cerâmica. Essa fábrica dele bombou, mas também caiu em decadência quando ele morreu. Ela foi vendida e agora ela voltou com toda a força, já faz alguns anos, quando a Vista Alegre comprou essa fábrica. Vista Alegre é uma outra potência da cerâmica aqui em Portugal e eles começaram a fazer alguns projetos em que a cerâmica do Bordalo Pinheiro era revisitada por artistas contemporâneos e não só portugueses, mas também brasileiros. A Regina Silveira, o Tunga, o Vicky Muniz, eles foram alguns artistas que junto com a fábrica Bordalo Pinheiro produziram obras de arte em cerâmica. Então esse jardim aqui, ele foi idealizado em 2010 para revisitar esses animais do Bordalo Pinheiro e colocar diversos animais dele aqui. Então também tem alguns animais reais, tipo o pavão que está passando atrás de mim. Esse jardim aqui, ele foi uma ideia de uma parceria com a Joana Vasconcelos, que é uma das artistas contemporâneas portuguesas que tem maior reconhecimento internacional. A Joana Vasconcelos, ela tem um trabalho que ela mistura muito o que é pop com a cultura tradicional portuguesa. Então, ela tem uma estética muito dela, assim, que é muito colorida e que vai muito de encontro com trazer para a contemporaneidade a tradição portuguesa. Então, ela mexe muito com os azulejos. Agora, inclusive, na França, em Paris, ela ofereceu um coração para a cidade de Paris, um coração que, na verdade, era feito de azulejos. Então, para ser o formato de coração, ela precisou fazer azulejos curvos. Algo que é super difícil de fazer. Agora, além de artistas como a Joana Vasconcelos, os próprios artistas urbanos aqui de Portugal, eles já começaram a incorporar a cerâmica nos seus trabalhos. Então, por exemplo, tem um artista super interessante que chama Ed Fuel. Ele é um artista urbano e ele tem produzido trabalhos de grafite ou stencil em cima de azulejo. Então, em vários lugares da cidade por onde você passa, o Ed Fuel você consegue ver os azulejos que normalmente são azuis, aqueles azulejos que a gente pensa, né, que tem uns padrões florais. Ele pega esses azulejos e ele transforma totalmente os seus desenhos. Então, se você chegar muito perto, nos azulejos dele tem caveira, tem celular, tem pessoas, enfim, e tem tecnologias. Então ele transforma totalmente, ele pega essa estética do azulejo tradicional português e transforma numa obra de arte urbana ainda por cima. E isso também se expande, fazer cerâmica, produzir cerâmica, porcelana e azulejo em obra de arte, não só como utilitário, como aqueles patos, kits que, sabe, as nossas vós têm nas casas. Não tem só isso, mas também tem outros tipos de artistas no resto do mundo que também se apropriam disso, como a Adriana Varejão. Ela é uma artista brasileira maravilhosa, que tem uma técnica absurda de pintura, e que, além da técnica e da habilidade dela, ela tem uma pesquisa muito grande, histórica, na relação entre Brasil e Portugal, principalmente no período colonial brasileiro. E tanto que é tão grande, tão extensa e tão profunda a pesquisa da Adriana Varejão, que uma das maiores historiadoras brasileiras, a Lilia Moritz Schwartz, ela escreveu um livro junto com a Adriana Varejão para
para entrar e revisitar todo esse mundo que a Adriana Varejão traz para suas obras. Quem vai para o Inhotim, por exemplo, vê um pavilhão inteiro dela, que tem muito azulejo, e ela usa o azulejo como uma espécie de pele. É como se ela fosse o lado de fora das obras dela, sendo que o lado de dentro das obras são as entranhas. Então ela é como se ela estivesse falando da marca, do sangue, da cicatriz que Portugal deixou no Brasil depois da colonização. E ela faz isso de uma maneira muito bonita. Ela às vezes pinta em cima de azulejo mesmo, mas outras vezes ela pinta em cima de telas azulejos. E você olhando de longe ela parece azulejo, mas na verdade não é, é uma tela. A obra dela é simplesmente maravilhosa. E aí, para além de Brasil e Portugal, o mundo inteiro sempre produziu cerâmica. É uma técnica milenar e na China tem algumas pessoas que falam que os portugueses aprenderam a técnica da cerâmica com os chineses. Agora vai saber. Um dos maiores artistas contemporâneos chineses, se não o maior, o Ai Weiwei, produz muito em cerâmica. Agora, na última exposição que o Ai Weiwei fez no Brasil, na Oca, ele produziu uma obra que chama Foda, em que ele realmente contratou uma fábrica, Porcelanas Teixeira. Ele contratou essa fábrica para que as pessoas dessa fábrica que têm raízes portuguesas pudessem fazer 300 edições dessa obra que chama Foda, que são 4 frutos brasileiros que eram manufaturados e hoje não são mais, que é a fruta do conde, a ostra, que é uma fruta do mar, o dendê e o abacaxi. E ele fez essas 4 frutas em porcelana, que foram vendidas e que foram um sucesso durante a exposição dele também no Brasil. Mas não é a primeira vez que ele mexe com porcelana. Tem uma obra super importante do Ai Weiwei em que ele pega um vaso milenar de cerâmica chinesa e ele destrói esse vaso. E ele tira 3 fotos, uma série de 3 fotos, e aquilo é mesmo um símbolo dele, lutando dele, indo contra a tradição chinesa e o governo autoritário chinês, principalmente. E outra obra que ele fez que foi belíssima, maravilhosa e muito importante foi quando ele fez a obra Sunflower Seeds, em que ele produziu 100 milhões de sementes, pequenas sementes de girassol, para uma exposição da Tate, em Londres. Ele contratou 1.600 ceramistas da China, que já não tinham mais emprego, e eles durante 2 anos e meio ficaram produzindo uma por uma essas pequenas sementes de girassol, que são sempre pintadas à mão. E na verdade ele deu trabalho para esse grupo de pessoas que estava desempregado, e cada uma dessas cerâmicas representava 13 habitantes na China. Então você colocando todas juntas, aqueles 100 milhões de sementes de girassol juntas, dava um volume gigantesco e ele estava mesmo representando o país mais populoso do mundo.